Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global. Nós estamos começando mais uma edição do podcast Casos e Cases, que leva até você assuntos importantes ligados ao ESG, ambiental, social e governança. Mais uma vez, tenho aqui a presença do nosso presidente, o presidente do Instituto Global, vice-presidente do Grupo Arnone, Pablo Feitosa. Pablo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Casos e Cases. Prazer é todo meu, William, e hoje estamos com um convidado muito especial. E o assunto é de peso, hein? É de peso, de altíssimo nível. De altíssimo nível e um assunto de peso. Nós vamos falar hoje sobre a obesidade, gente, que é um problema que, infelizmente, né, afeta mais de 12% da população. Nós estamos falando de mundial, né? Estamos falando de mais de 1 bilhão de pessoas que estão acima do peso, até mais que isso, né? É um dado extremamente preocupante. E aqueles muito acima do peso que muitas vezes precisam recorrer a uma cirurgia para conseguir reduzir mais rapidamente ou de maneira mais eficaz esse peso também. Isso porque saúde também faz parte do ESG, está lá nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O nosso convidado é o Dr. Janderson Beniz, ele é cirurgião bariátrico, um dos maiores especialistas do país no tema. Dr. Janderson, seja muito bem-vindo aqui ao Casos e Case e ao Instituto Global também. Obrigado, tá? Muito obrigado pelo convite também que vocês me fizeram aqui. Adorei, tá? E puxando um gancho que você acabou falando aí, depois da pandemia, mais de 60% das pessoas aumentaram de peso Uhum. e 10% dessas pessoas aumentaram 10 quilos, ou seja, a obesidade ela se tornou maior depois da pandemia. Então, a população mundial aumentou seus números de obesidade e, consequentemente, também aumentando assim os números, né, de doenças que são acarretadas depois que o paciente aumenta de peso, pressão alta, diabetes. E tem um dado importante, a obesidade também ela começou a avançar para alguns locais que antes não aconteciam. No caso, a obesidade infantil está no seu maior índice nos últimos tempos. É Isso é isso. extremamente preocupante, doutor. Você falou uma coisa em relação à pandemia, foi uns momentos da minha vida que eu sou bariátrico, né? Depois da bariátrica foi o que eu mais engordei também. E às vezes a gente não para pensar o efeito desses 2 anos que a gente ficou entre enclausurado e aí sai e volta, né, naqueles processos, muitos efeitos emocionais que acabaram, acho que ampliando esses problemas, né? Mas foram 2 anos que mudaram a história do mundo, né? Para vários problemas e a obesidade não escapou dele. Eu costumo falar que todo paciente bariátrico ele tem seu problema emocional envolvido ou agravado. Uhum. Mas também eu não consigo encontrar nenhum paciente bariátrico que tenha feito um livro de psicologia de autoajuda. Ou seja, todas as pessoas do mundo têm seus problemas pessoais psicológicos, mas a pandemia veio para aumentar isso. Problemas relacionados com as questões sociais, Uhum. relacionamentos, questões de emprego, questões financeiras agravaram ainda mais aí o pensamento das pessoas em sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, levando à compulsão alimentar. Então, isso acabou agravando um pouco mais a pandemia depois disso. Agora, nesse período pós-pandemia, as pessoas agora estão se preocupando um pouco mais e tendo essa conscientização em buscar métodos para melhorar o seu bem-estar físico e mental. Com isso, a bariátrica ela está muito forte nos últimos anos, promovendo ainda assim uma recuperação do indivíduo e do paciente aí ao seu modo de vida normal, status normal aí deles. Não por acaso esse tema está na ODS 3, né? Bem-estar e saúde. Doutor, qual a dica que você dá para quem está nos assistindo para poder reverter essa situação? Toda questão de saúde, ela tem 3 pilares básicos, que é o pilar mental, né, que o paciente ele precisa estar bem mentalmente. Tem o pilar físico, que o paciente ele precisa ter uma prática de atividades físicas. E tem o pilar, né, nutricional. O paciente ele precisa entender um pouco sobre a alimentação saudável. E esse é o grande problema de toda a população de hoje em dia. Com o avanço das comercializações de produtos industrializados, os pacientes acabaram consumindo mais produtos fora de casa do que dentro das suas próprias casas, considerado como alimento saudável. Então, com isso, começou a aumentar os números cada vez mais de obesidade em toda a população. Um dado que é significativo foi o crescimento das empresas de entrega de alimentos, né? O crescimento foi exponencial na pandemia
e a queda pós-pandemia foi muito, muito, muito menor. Ele cresceu de forma exponencial e mesmo depois que as pessoas tinham a liberdade de sair de casa para ir comer ou cozinhar e comer, esse hábito de comer fora, de pedir comida fora, se manteve. Vamos ser sinceros que 90% do que se compra por um aplicativo de entrega de comida não é saudável, né, doutor? É exatamente isso, assim, com o avanço da economia global, cada vez mais o modelo, digamos assim, americano, o modelo de fast food, o modelo de comidas rápidas e pouco saudáveis estão aumentando. Por quê? Porque facilita. As pessoas estão procurando facilidade e as empresas estão percebendo isso. Quanto maior a facilidade que uma pessoa tem, que o seu cliente tem de ter o seu negócio, mais domínio aquela empresa vai ter. Então, é importante, nesse ponto, você tomar cuidados com alternativas sustentáveis, que você consiga propor um negócio, consiga propor um alimento, alguma coisa que o seu cliente vai consumir que não acabe afetando a saúde dele. Muitas marcas já estão pensando nisso, né? Reposicionando os seus negócios com produtos mais saudáveis, né? Isso é muito importante, mas precisa ser difundido isso entre as grandes empresas, que quanto mais alternativas sustentáveis elas tiverem, melhor vai ser seus olhos pela população. E no futuro, eu acredito que vai ter um grande destaque nisso, da diferença de uma empresa entre outra, por adotar medidas sustentáveis e medidas que prezem pela saúde da população em geral. A legislação brasileira evoluiu para a obrigação de que nas marcas a gente tivesse ali o alto valor de açúcar adicionado, alto valor de sódio, aquele lembrete. E uma pesquisa recente demonstrou que isso tem feito as pessoas optarem por hábitos mais saudáveis ou por produtos que não tenham ali aquela plaquinha que funcionou para o cigarro, né? A gente Exato. lembra que estava ali Verdade. avisando que tinha sérios problemas de saúde, quem fumava, daquilo aos poucos foi funcionando, e parece que esse lembrete também tem ajudado nessa escolha, né? Eu acredito que isso aí é o diferencial de qualquer produto hoje em dia, dele ter uma informação mais clara e objetiva para o paciente. Uma das coisas que eu falo muito, e eu tenho até uma orientação que eu dou no meu Instagram, que é sobre a água que as pessoas tomam. Uhum. A água, muitas vezes as pessoas pensam que é só pelo pH que ela possui, mas o sódio também contribui, o potássio também contribui. Então, certos níveis de sódio elevado em água deixa a água mais saborosa para qualquer pessoa tomar. Porém, níveis elevados de sódio aumenta a retenção hídrica, aumenta a pressão cardíaca, então causa consequências no indivíduo, né? Então você tem que tomar cuidado com eh, certos tipos de água, dependendo da sua amostragem. E isso hoje em dia não tem. Não tem essa obrigação de colocar ó, alto teor de sódio, alto teor de pH muito elevado, pH muito baixo, que deveria ter em todos os produtos. Mas essa marca, esse lembrete que os produtos estão tendo agora em relacionado ao teor de carboidratos, isso é fundamental, isso é muito bom. Uhum. Qual público lhe procura mais para poder fazer uma cirurgia bariátrica? Eu tenho uma média de 90% dos pacientes serem do sexo feminino, Feminino. serem casadas, terem suas famílias constituídas, terem filhos e serem adeptas a mais um certo tipo de religião mais concentrada em hábitos de família. São mais os pacientes que têm um certo tipo de religião. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, Pode, fica à vontade. pode. São pessoas mais cristãs, assim. Então, são pessoas que. O que é que acontece muito quem é na vida de um paciente obeso? Ele, por muito tempo, ele pensa no seu trabalho, ele pensa nas suas relações pessoais, mas ele esquece dele mesmo, né? E quando ele consegue finalmente resolver a vida dele de trabalho, vida pessoal, ele começa a pensar nele. Ele começa a pensar, agora eu vou cuidar de mim. Então, o público que mais se importa é o público feminino. São as mulheres que já têm seus filhos, já têm suas famílias constituídas, já têm seu trabalho mais estabelecido, elas se importam com isso. Já o homem é diferente. O homem, ele só procura o emagrecimento, a cirurgia bariátrica, depois que ele pensa muito bem sobre alguma coisa que aconteceu com a vida dele. Algum problema financeiro, algum problema no trabalho, algum problema pessoal. Isso faz com que o paciente ele procure melhorar sua forma física. Mas eu gosto sempre de lembrar quando você está bem, você é o reflexo do que você é. A sua forma física é o reflexo
de quem você é. O livro você vê pela capa. E é exatamente assim como o ser humano. Então, quando você está tendo muito sucesso na sua vida, quando você está feliz, com a família bem, com a parte financeira bem, você pode ver que nessa fase da sua vida você estava com uma forma física muito boa. Você estava se importando muito com saúde. E esse ponto é que eu deixo muito frisado assim na consulta. Lembra a melhor época que você já teve na sua vida? Qual foi? Como é que você estava seu corpo, seu físico, seu corpo, sua mente, sua saúde? Estava boa. E geralmente é assim que acontece. Uhum. Que o emocional ainda pesa muito, né? Pesa, mas assim, todo mundo tem seus problemas emocionais. Todo mundo. Ninguém aqui é Tá Dalai livre. Lama. Todo mundo tem. Aí escrever um livro aqui sobre conceitos psicológicos. Todo mundo tem seus problemas. Mas quando você começa a organizar certas coisas na sua vida, você consegue perceber que você cuidando de você mesmo, você tendo uma saúde bem resolvida, você consegue atingir níveis em outros campos da sua vida que você nunca conseguiu atingir. É uma bolha que estoura que depois que você consegue perceber isso. A cirurgia, é óbvio, ela tem a questão do emagrecimento, da estética, e eu acredito até que a maioria das pessoas ainda procura mais pela estética do que pela saúde, mas há ganhos consideráveis quando a cirurgia é feita para a saúde das pessoas pelo emagrecimento, né? Esses ganhos ficam em segundo plano, talvez, na escolha, mas eles são perceptíveis depois da cirurgia. Eu sempre falo o seguinte, que você quer ter um ganho de quantos por cento na sua saúde? De 70, 80, 100? Aí sempre os pacientes respondem, 100%. Eu quero que você tenha 120%. Uhum, Eu quero que você tenha um ganho superior ao que você quis. Eu quero sempre te dar o retorno maior do que você deseja. uhum, Então, se você está fazendo a cirurgia só por saúde, eu vou te dar estética também. Se você está fazendo a cirurgia só por estética, eu vou te dar saúde também. Então, andam em conjunto. Existe um mito que era muito antigo, que as pessoas não faziam cirurgia estética, não usavam botox, uhum, homem não colocava botox, ou fazia implante capilar, ou qualquer coisa, ou se depilava, porque isso era feio aos conceitos antigos. Mas uma simples atitude de depilação, por exemplo, é higiene corporal. Ou fazer botox é prevenir rugas, prevenir alguns problemas, né, que você pode ter no seu rosto no futuro. Então, isso está sendo desmistificado, que a saúde ela sempre andou junto da estética. É um braço junto dela. Então, assim, não é errado você querer operar porque você quer ter um corpo físico melhor. Porque um físico melhor vai te dar uma autoestima melhor, vai te elevar os hormônios da saciedade, vai fazer com que você tenha hormônios mais de felicidade, vai fazer você acordar mais cedo, vai fazer você dormir mais cedo também, vai fazer você ser feliz com seus filhos, vai fazer você alcançar objetivos no seu trabalho. Então, tudo está interligado. Geralmente, o paciente que me procura, que fala que está fazendo só por saúde, não por estética, é porque é a última linha de tratamento dele. É aquele paciente que ele fuma 30 cigarros por uhum. dia, que tem pressão alta, que faz uso de insulina para diabetes, que está a ponto de ter um problema no coração. É esse paciente que me procura, eu olho assim para eles, caramba, ele não quer mais saber de nada, ele só quer saber de ficar bem. Então, esse paciente sempre tem muitos problemas graves de saúde. Uhum. É muito comum isso. Deve ser um desafio também para as mulheres, né? Tendo em vista o público, você está falando que 90% é o público feminino, eu fico casadas, fico imaginando as mulheres que mudam radicalmente, né? E que muitas belezas estavam ali escondidas e muda. Para Até há mulher, casos, inclusive, que o marido se sente desconfortável, enfim. exato, É um desafio ali para. para a mulher é muito importante essa parte dela se sentir bem, porque a mulher ela tem um certo grau baixo de autoestima. Isso não é por questões mentais, é por questões hormonais. Então, quem cria o sentimento de liderança, autoestima, é sempre o hormônio chamado testosterona. Por isso que o homem ele tem mais autoestima, embora ele não se importe muito com isso. Por isso que acontece isso. Já a mulher, como ela tem baixa testosterona, que ela também tem, ela sempre acaba tendo uma autoestima mais baixa. E isso possibilita que ela tenha aí esses desafios de imagem corporal. Quando ela faz a cirurgia, que ela emagrece, ou que faz qualquer outro tratamento para emagrecer, não importa, ela se sente muito bem. Aquela mulher, ela
muda as cores de roupa. Você pode ver que ela antigamente só usava preto, cores escuras, agora ela está diferente, ela vai em outros lugares, ela começa a ter novas ideias dentro de casa. Então, isso é muito importante, assim, isso é o que mais me deixa feliz quando eu vejo alguém fazer isso. Voltar a engordar é um desafio, né? E nessa busca pela manutenção do peso, tem diferença entre homem e mulher? A mulher normalmente mantém mais o peso do que o homem? Tem diferença. Quando eh, a mulher ela faz a cirurgia e começa a emagrecer, ela emagrece diferente do homem. Uhum. O homem, ele é preparado de uma forma física, o corpo é perfeito, certo? Então, o homem, ele tende a emagrecer mais rápido do que a mulher. Ele tende a ter resultados superiores do que a mulher. Até por questões hormonais também, o estrógeno, que é um hormônio assim que é feminino, que aumenta muito a absorção de líquido e diminui a perda de gordura, ele provoca essas alterações na mulher, dependendo até de ciclos hormonais. Então, toda mulher que opera junto com o homem no mesmo dia, eu falo, olha, não se compara. É. Você vai ter um emagrecimento X e você vai ter um emagrecimento Y. Você tem que entender um pouco disso para poder não ficar se comparando, entendeu? Agora, eu fiquei sabendo, William, Hum. que vai ter um livro aí e a capa é uma coisa bombástica, É, né? o livro promete, hein? Promete. Vocês aprovaram? Gostei da capa, do conteúdo e acho que os nossos futuros leitores vão gostar bastante também, porque você vai falar do livro, óbvio, mas a forma de abordagem, né, com a complexidade dessa abordagem é bem diferente, eu nunca tinha visto. Por favor, fale do livro. Então, há 2 anos eu venho escrevendo um livro e moldando ele à medida que foram se passando os anos. Porque eu consegui perceber que a dificuldade que uma pessoa tem de entender sobre o emagrecimento é a informação. Então, basicamente, esse livro ele consta com vários especialistas, todos os especialistas que estão envolvidos no processo de emagrecimento, que pode contribuir para um paciente que fez a bariátrica ou que deseja fazer a bariátrica emagrecer da forma certa. Então, nutricionista, psicólogo, até pacientes relacionados que já fizeram a cirurgia estão no livro, estão dando alguns depoimentos. E também tem um conteúdo bem especial para quem é meu paciente. Aquele paciente que já passou comigo, que já entendeu o que é a cirurgia bariátrica, tem algumas dicas a mais ali que a gente coloca para fortalecer ainda mais aí esse processo de emagrecimento com todos os pacientes. E quando será o lançamento? O lançamento depende de alguns direitos autorais, mas logo logo a gente está lançando o livro aí. A capa do livro está perfeita, o conteúdo mais ainda, né? E eu espero que consiga tirar todas as dúvidas, porque tem que ser um livro de cabeceira, de cama, de quem é bariátrico. E para o público te acompanhar, saber quando é que vai ser lançado e tal, Temos aonde que acha? Tem expectativa aí de 2 meses para o lançamento, por volta de agosto, né? Esse lançamento do livro. E eu estou fechando com algumas editoras para a gente conseguir ter esse suporte a nível brasileiro e também até fora do país, com outros pacientes que fazem cirurgia que são de fora do país, para ter esse acolhimento. O livro vai ser em formato digital e formato físico também, para contribuir aí com o desenvolvimento dos pacientes. Faltou Para o nome quem? do livro, viu, Paulo? Faltou o nome do livro e faltou o Instagram, o pessoal Isso. acompanhar ali. Qual é o seu O li... Instagram? Meu Instagram é @Dr. Jantos, é só clicar aí. Para quem Vocês está me estão vendo assistindo aí. já conhece, né, o meu trabalho e seguir a gente, dar uma olhada no conteúdo que eu posto lá, que é bem informativo, bem educacional para todos os pacientes, né? E o livro, né, tem um nomezinho bem específico: O Segredo dos Especialistas para a Cirurgia Bariátrica. É Muito muito bom. bom. Então espere, expectativa para o lançamento. E ele não é só para quem fez, né? Para quem quer fazer também, para quem quer conhecer mais. Acho que o livro que fala de saúde, emagrecimento de boa forma, acho que vale para todo mundo, né? Exatamente. Ele tem 20 dicas de especialistas relacionados com emagrecimento, né? Para quem deseja emagrecer com a cirurgia, especificamente com a cirurgia bariátrica, para entender um pouco do assunto. Conceitos básicos e também conceitos avançados em relação à cirurgia bariátrica. Doutor, é importante a gente falar assim, quando que a bariátrica ela é recomendada? Não é falar eu quero fazer e vai lá e faz, Não, né? existem indicações, né? A indicação da bariátrica é relacionada ao peso e à altura do paciente. Dependendo desse peso e altura do paciente, ele atinge um nível que não consegue mais emagrecer depois daquele nível. Existe um consenso na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que esse consenso é com IMCs acima de 40 ou também acima de 35 com comorbidades, pressão alta, diabetes.
e algumas outras alterações também articulares que estão relacionadas com isso. Então, é importante você conhecer o que é obesidade, conhecer os tipos de obesidade, conhecer a indicação de fazer cirurgia bariátrica e quando fazer, que é a parte mais importante. Eu costumo falar que para emagrecer, a cirurgia é a parte mais fácil. O pós-cirúrgico e o acompanhamento é que é a parte mais necessária que todo paciente deve ter. Fazer uma outra questão que é importante a gente tratar aqui. Nós estamos vivendo meio que uma febre aí de algumas injeções ditas como é Ozempic, né? Ozempic, Ozempic, Mounjaro, Mounjaro. Algumas até que não têm licença no Brasil, que já estão sendo aí disseminadas. Tem gente importante, tem gente contrabandeando. Como é que o senhor tem visto essa chegada desse tipo de medicamento? existe algumas coisas que precisam ser ditas. Uhum. Primeiro, também está tendo muita falsificação de Ozempic, a gente Uhum. tem que se preocupar com isso, né? Ozempic e o Mounjaro foi liberado pela Anvisa recentemente, e essas duas medicações eles têm uns poderes de emagrecimento porque ele tem uma analogia com o GLP-1, que é um hormônio da saciedade produzido pelo fundo do estômago e pelo corpo gástrico também, que faz com que o paciente não sinta fome, mas também doses elevadas podem provocar diarreias ou vômitos ou sensações de dores abdominais. Doses muito intensas podem provocar lesões e alterações no pâncreas também. Mas o que precisa ser dito para todo paciente é o seguinte: para emagrecer, você consegue emagrecer de diferentes formas. O que precisa entender é que o processo de emagrecimento deve durar no mínimo 2 anos a 3 anos, para que a célula de gordura ela não volte a ganhar peso de novo depois que você para de fazer o processo de emagrecimento. Ou seja, muita gente começa a emagrecer, começa a fazer um tratamento com Ozempic, por exemplo, usa 1, 2, 3 meses e para. E tem que ser orientado pelo médico que ele tem que continuar, mesmo depois de ele atingir a meta, com doses menores, facilitando assim o emagrecimento, mas tem que durar 2 anos. Então, se você que está fazendo tratamento com Ozempic, Saxenda ou o Mounjaro, tem que durar 2 anos, mas tem que ter aquele acompanhamento médico para você não emagrecer demais, não ter sintomas reversos, não ter alterações e não piorar a sua saúde em vez de melhorar. Então tem que fazer a conta, né? Quanto é que custa uma canetinha dessa para durar 2 anos? É isso. 2 anos é um belo de investimento aí pelo preço Demais. dessas canetinhas. Demais. O Mounjaro tá uns, não sei se posso falar, Pode, melhor não fica à falar, o Mounjaro vontade. tá uns 10 mil reais, 12 mil. É. E eu ganhei, tá vendo? Eu ganhei, você É. não quer deixar eu passar. Toma. Não, Sem antes eu passar pelo Dr. Jantes. Mas tudo bem, você vou ganhou o passar por Mounjaro, ele. então toma. Eu ia até falar ali para você toma mais 2 anos, 2 anos tomando, porque senão você vai ter um reganho e esse reganho vai ser Pior mais que do que o que você já tem hoje. É mesmo. Porque assim, tudo que a gente faz, nosso corpo é tão perfeito que ele faz um mecanismo reverso, de como se fosse um controle, um combate. ele vai entender que aconteceu alguma coisa errada. Nossa, aconteceu alguma coisa, ele emagreceu. Isso chama feedback negativo, é um mecanismo de defesa do nosso corpo Nossa. para qualquer coisa que a gente faça. Então, assim, se você está fazendo um uso de um medicamento que inibe a fome, o seu corpo entende que você tem um estresse metabólico, que você precisa se alimentar. Isso não vem de agora, isso vem da nossa genética. No tempo das cavernas, quando nossa espécie humana tinha dificuldade de alimentar, ele entrava em um modo ali de captura, de absorção alta de nutrientes. Então, o estômago do paciente era enorme, ele tinha uma absorção maior, aumenta a gordura visceral. Então, se você pegar os seres humanos daquela época e ver todos os desenhos, o abdômen dos seres humanos era enorme, né? Então, o que é que acontece com o nosso corpo quando a gente começa a fazer uma dieta, uma restrição alimentar? Aumenta a gordura visceral, por causa do aumento do cortisol, aumenta o estrógeno. Então, o intestino se super desenvolve, digamos assim, para absorver mais alimentos, certo? E existem alguns hormônios que fazem isso. O neuropeptídeo Y, um hormônio deles, que ele é muito potente, como o aumento das células de tecido adiposo, que faz com que faça o efeito sanfona. Então, pode ver, qualquer pessoa que faz um tratamento para emagrecer, 1 mês, 2 meses, terceiro mês desistiu, engorda tudo de novo. É muito comum disso acontecer, né? Bariátrico pode tomar essas injeções? Pode, inclusive, é um tratamento que pode ser provocado, pode ser colocado no paciente, assim, pode ser instituído, quando o paciente ele tem um reganho de peso, e pode ser feito esse tratamento com essas injeções para ajudar o paciente a combater esse reganho, né? Não digamos que
vai ser efetivo, mas tem uma alta efetividade baseada em estudos relacionados a isso. Tudo bem. Depois de uma aula dessa, Não é? Perfeito. mais assuntos como esse, sigam o Dr. Jantes. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele. Será um prazer E com termos certeza. o próximo podcast para a gente se aprofundar um pouco assim que lançar o livro, né? Exatamente. E é um tema super importante, né, para estimular a questão da saúde, as pessoas entenderem que a cirurgia é uma cirurgia que também tem riscos, as pessoas têm que pesar tudo na balança, né, doutor? Mas é mais do que isso, é uma alternativa que leva a saúde para o paciente. Eu sou um testemunho disso, que eu entrei É engraçado isso, eu entrei na mesa de cirurgia com a minha pressão batendo 16/8 todo dia. Eu, na mesa, no pós-operatório, minha pressão estava 12/8 e nunca mais subiu. Nunca mais subiu. Na mesa, É muito no comum isso. pós-operatório, na mesa, no quarto do pós-operatório, 12/8. E Olha nunca só. mais subiu. Foi, como é que pode, né? Uma simples, ali na hora, e nunca mais subiu. Nunca mais. Isso aí Impressionante. mesmo. 60% dos pacientes já melhoram no outro dia depois da cirurgia, de pressão alta, né? Então, o ganho é muito bom da cirurgia. E o livro vai ser lançado logo mais. Espero que com o selozinho ESG lá do livro, Opa, Exato. com todas as medidas aqui da empresa, e que seja aí um livro que incentive a educação das pessoas sobre emagrecimento. muito bem. Dr. Janderson Benício, cirurgião bariátrico, muito obrigado pela presença. É sempre um excelente convidado aqui do nosso programa. Beleza? Obrigado mais uma vez, muito obrigado. A honra é minha por estar aqui. Nós que agradecemos. E você que nos acompanhou, claro, né, gente? É importante você compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você gosta. Afinal, conhecimento é sempre importante. Quando a gente fala de saúde, mais importante ainda é você levar esse conteúdo adiante, que tenho certeza que vai ser muito útil para alguém que você conhece, para alguém muito próximo de você. Um grande abraço, se inscreva no nosso canal e leve esse vídeo adiante. Tchau. Tchau, tchau.